um jogo seguramente difícil e seguramente importante neste momento, independentemente do adversário. Tornam-se jogos muito importantes para nós. Falando do adversário, de facto, 10 jornadas e é uma equipa que se destaca pelos números. E nem preciso falar pela qualidade do seu jogo, mas de facto impressiona pelos seus números. Uma equipa que só sofre golos com Benfica e Porto, perde esses 2 jogos unicamente. Portanto, uma equipa muito competente, uma equipa que está moralizada. No entanto, há coisas que dependem de nós. Uma das coisas que depende de nós é ter a noção que temos capacidade para sermos competitivos, como fomos no último jogo, em vários momentos do jogo, e termos a ambição. Aliás, é a nossa obrigação termos a ambição de disputar o jogo e de tentar vencê-lo. Há momentos do jogo que temos de ser tão competentes como o nosso próximo adversário. Coisas básicas como a reação à perda da bola, a reação ao ganho da bola, a nossa organização defensiva, a forma compacta como temos que jogar. Todos estes pontos, pequenos pontos que eu falei, o nosso adversário é muito forte. Portanto, no mínimo, temos sempre tão competentes como eles, para depois, sim, a partir daí, conseguirmos desequilibrar em alguns momentos do jogo. Mas temos de ser muito concentrados, agarrarmos em algumas coisas que fizemos, ou muitas coisas que fizemos no último jogo, e conseguir colocar no jogo, agora com o Gil Vicente, e termos confiança no nosso trabalho, naquilo que nós estamos vindo a preparar para o jogo. Essencialmente, isto se calhar é uma forma de trabalhar, mas com certeza olhar sempre para o adversário, para as dinâmicas do adversário, o tipo de adversário que vamos encontrar, mas tentar trabalhar à nossa imagem, aquilo que nós tentamos fazer durante a semana. E claro, porque só assim é que vamos conseguir obter bons resultados e melhorar o nosso jogo. Mas vai ser um jogo muito exigente e de concentração máxima, porque, como disse, há vários, quer dizer, uma equipa que nestas 10 jornadas tem o impacto que tem na nossa liga, tem que ser muito competente em praticamente todos os momentos do jogo. Portanto, seja no ataque posicional, organização defensiva, situações de bola parada, que o adversário é muito forte. Portanto, em todos estes momentos temos de ser muito rigorosos e muito competentes. Mas sim, repetindo o que disse, tentar colocar perante um adversário muito competente muitas das coisas que fizemos no último jogo, porque fomos melhor que no jogo anterior nos Açores e melhor ainda que no jogo anterior à nossa deslocação aos Açores. Portanto, e é isso um bocadinho que nós percebemos que estamos a evoluir, e a nossa ambição que podemos brevemente vencer o jogo e iniciar a nossa recuperação, e tem que ser o mais rapidamente possível. Porque, analisando o jogo passado, com certeza que foi um jogo também difícil para nós e que tivemos dificuldades durante o jogo, claro que sim, mas se calhar sendo um bocadinho, não sendo resultadista, ou seja, não olhar para o resultado e analisar só sobre o resultado, mas sim sobre aquilo que nós fizemos durante o jogo. Eu já disse isto aos jogadores e partilho com vocês sem qualquer tipo de problema. Se calhar já em muitos largos períodos do jogo deixámos de jogar mal e deixámos também de jogar pouco. E no início nós jogávamos mal e pouco. E depois, num jogo ou outro, jogámos pouco e já não cometemos tantos erros. Neste jogo já jogámos aquilo que nós queremos jogar, tivemos momentos muito positivos, quer defensivamente, quer ofensivamente. Ou seja, e é pegar nestes pequenos bocados e tentar alargá-los ao máximo. A nossa, mesmo em termos emocionais, completamente diferente a forma como nós reagimos ao erro individual quando sofremos o golo. A reação no último jogo foi completamente diferente dos jogos anteriores. Portanto, passa um bocadinho por aí, porque é um momento difícil, não o podemos esconder de todo, mas é o trabalho que nos agarramos e as coisas que nós temos feito durante a semana e durante a competição, que depois vamos buscar para fazer transfer para o próximo jogo. Com o Pablo.
Eu tive a felicidade de trabalhar com o Pablo em 2019. Era ele um miúdo de 16 anos, salvo ver. Nós, na altura, nós fizemos um treino contra os sub-23, salvo ver. Ele estava a jogar um ou dois escalões acima. E para ser muito, eu recordo-me perfeitamente desse dia. Ele deu muito o que fazer, mesmo muito o que fazer aos meus centrais. E eu fiquei na dúvida, bem, os meus centrais são fracos ou o Paulo é muito bom jogador. E eu optei pela segunda possibilidade, chamei o Pablo para vir treinar connosco. Pronto, depois há um longo processo. Penso que foi bom para o Pablo sair, no caso do Famalicão, ir para o Gil Vicente. Sei os vários pontos fortes que o Pablo tem. E, portanto, isso ajuda-me logo a tentar, de alguma forma, a anular o Pablo. Não que ele tenha pontos fracos, mas pelo menos ao conhecer os pontos fortes dele, é sempre uma boa ajuda para tentarmos anular alguma das características mais fortes que ele tenha. No entanto, o Pablo está num coletivo que ajuda o Pablo a ser o Pablo que é hoje. Sem aquele coletivo, o Pablo não tinha os números que tem hoje. Portanto, importante. E o foco é no coletivo do Gil Vicente e na sua qualidade, na qualidade do seu jogo, que passa com certeza muito pelo Pablo, a forma como ele baixa para jogar, como serve de apoio frontal para depois os médios interiores que rodam e vêm buscar bola para ficarem de frente para o jogo. Situações de jogo na área, como no último jogo, em que ele posiciona-se bem, finaliza bem, quer com o pé, quer com a cabeça. Portanto, tudo isso são situações que nós temos de estar muito atentos, mas focar no coletivo e não num ou noutro jogador. Sim, sim, para ser muito sincero, sim. E tem a ver com características inatas do Ruben, pela experiência que tem, portanto, e também pelo perfil do nosso plantel. Quando ele chegou, eu referi isso, ou seja, capacidade de liderança e experiência competitiva. E nota-se, apesar do Ruben, como falei, penso que é facilmente notório que bem destreinado, com um peso a mais, com falta de ritmo competitivo, mas estes dois detalhes que são muito importantes no futebol, mas demasiado importantes na nossa equipa, penso que já se refletiram no jogo e tem-se refletido durante a semana também. Isso também é muito importante. Portanto, claramente, para nós, mais valeu. Neste momento, temos que trabalhar muito com o Pong, que foi mais um jogador que chegou também muito tarde. Também destreinado, também com algum peso a mais, vai-nos trazer também as duas características que eu falei do Ruben. Neste momento olho para o Punk como uma peça do corredor central, mas como defesa central. Sendo que poderá jogar como médio defensivo, como um trinco, eventualmente até nos corredores laterais, como defesa lateral, mas neste momento olho para ele e vai reforçar a estrutura central da defesa. Mas para o Cidi, o nosso lateral direito do último jogo, não pode fazer central. Ele é central. Para ele um bocadinho no central. Ele faz como lateral. Pronto, mas pode ser. Ele exatamente fez um bom jogo. Mas ele até tinha jogado como central nos jogos anteriores. E agora colocámos sobre o corredor. Jogador que tem as características que pode ser utilizado como defesa central ou como lateral. Relativamente às saídas, não me parece. Não tenho isso em equação. Mas é como disse, jogámos com dois, mas não me parece que seja algum tipo de problema ter jogadores, até porque, como digo, há jogadores que podem jogar noutras posições, e como temos a questão do Molina, nosso lateral direito, que está lesionado por vários meses, portanto, arrastar um bocadinho o Cidi pelo lateral direito, e que ele cumpre muito bem, como fez o último jogo, apesar do erro que cometeu, mas estou muito satisfeito com ele. Claro que queremos ganhar porque estamos muito atrasados e estamos longe do adversário que está exatamente acima de nós, que por acaso foi o nosso último adversário. Portanto, por aí não estamos satisfeitos. Por outro lado, e como disse há pouco, não sendo resultadista a analisar, vejo mais coisas positivas do que negativas. Vínhamos uma série de derrotas, portanto isso conseguimos fazer melhor a nível do resultado, mas essencialmente o jogo que fizemos, os momentos que tivemos, a forma como reagimos aos golos sofridos, a forma como jogámos no meio campo ofensivo do adversário, as situações de golo que tivemos ou de tentativas de finalização, o tempo de jogo que tivemos no último terço ofensivo, tínhamos muita dificuldade nos últimos jogos de levar o nosso jogo mais para
perto da baliza do adversário, mais para perto das zonas de finalização. A forma como também, em termos de organização defensiva, fomos mais fortes. São tudo sinais que para mim são muito positivos e deixe-me realçar, e dentro daquilo que nós trabalhamos. Portanto, porque se não tivéssemos trabalhado, podia dizer, bem, isto aconteceu, mas não foi. Não foi o caso, não foi situações que nós trabalhamos e que preparámos, quer em termos táticos e estratégicos, e as coisas funcionaram, os jogadores sentiram-se confortáveis e estão-se a sentir confortáveis, acreditam nesta forma de jogar, e por isso estamos todos com a ambição de que podemos dar a volta às coisas. Agarrado à performance do coletivo, questões individuais, também algumas situações muito interessantes em termos individuais, mas principalmente e vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, tive sem o Pereira algumas semanas, estive na seleção, ou seja, eu quando chego o Pereira não está por causa do Mundial, trabalhei com ele uma semana e pouco, ainda não conseguia perceber como é que o Pereira iria reagir à competição, à forma como nós jogámos também, com tão pouca informação que ele recebeu em tão pouco tempo, e a resposta em campo foi muito boa e muito satisfeito com ele. Estou a falar numa questão individual, mas coletivamente também satisfeito pela resposta que eles deram. Eu posso partilhar com vocês uma parte da conversa que eu tive com os jogadores, e não foi esta a primeira semana, foi porque isto já aconteceu no passado. Há situações, e falei precisamente nisso, a forma como às vezes vejo as coisas do banco. Ou seja, há momentos do jogo em que eu, como treinador, sei que não consigo controlar. Ou seja, quando um jogador está à frente do guarda-redes, por exemplo, o exemplo do Tomané, 1-0 com o guarda-redes neste último jogo, uma situação que eu não estou particularmente estressado porque eu não consigo controlar nem dominar nada do que está a passar. O guarda-redes adversário faz uma defesa monstruosa. A questão do Cidi, da grande penalidade. Claro que o Cidi, tal como o Tomané queria fazer golo, o Cidi não queria fazer o penalti, não queria tocar com a mão na bola. Portanto, são decisões que me deixam perfeitamente confortável. Seguramente que não se vai repetir esta situação do Cidi, não se vai repetir dificilmente a situação do Grau nos Açores. E os jogadores, longe deles de querer fazer uma situação semelhante. E trabalhamos para os erros não acontecerem. Agora, o que eu acho que é importante é os jogadores não estarem focados em não cometerem erros. Porque isso é uma situação que é normal. Exatamente. Porque se estamos focados em não cometer o erro, estamos a castrar um bocadinho a nossa capacidade, tanto individual e depois transmite-se para o coletivo, na competição. Portanto, os erros acontecem, nós analisamos. Às vezes nós treinadores sentimos um bocadinho impotentes, mas são situações que são coisas que nem são treináveis. Ou seja, eu não vou treinar agora uma semana o Cid, quando há um cruzamento do Cid, meter a mão no bolso. Uma situação que aconteceu e que vai acontecer agora ao Cid daqui a 7 ou 8 anos, eventualmente. Espero que não, mas que pode eventualmente acontecer. Mas de facto são erros individuais, temos que trabalhar, perceber que alguns jogadores precisam de jogar, precisam de ter anos, precisam de ter jogos, primeiros jogos e depois anos de experiência a alto nível para determinados erros deixarem de existir. É às vezes o problema de... Não é problema, não vou chamar problema, a palavra errada. De haver apostas, existirem apostas em jogadores com um potencial, mas com minutos competitivos a este nível da Primeira Liga muito reduzidos. Portanto, o Cidi é um jogador com muito potencial, como já falámos, até para jogar como defesa central ou como lateral, que daqui a 2 ou 3 anos vai ser um jogador completamente diferente, muito mais completo, mas não vai, durante 2 anos, deixar de cometer erros que nós, às vezes, de fora, parece-nos às vezes até absurdos. E como é que um jogador faz isto? Mas tem que passar por esse processo até chegarem mesmo a um rendimento supra.